Olá, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês alguns dados impressionantes referente ao número de mortalidade entre crianças de 0 a 14 anos. Sabe essas crenças que nós acreditamos que, poxa, isso nunca vai acontecer comigo, nunca na minha casa, nunca com a minha família? Bem, acredito que com esses dados apontam alguns riscos bem presentes na nossa vida. Então eu queria compartilhar hoje com você algumas dicas importantes que quanto à alteração do questão do ambiente, questão da supervisão ou equipamentos de segurança poderá impactar diretamente na segurança sua e da sua família. Vamos lá ver quais são esses índices de mortalidade entre crianças de 0 a 14 anos? Vamos conhecê-los então. Bem, vamos começar então a saber quais são os principais fatores de mortalidade entre crianças de 0 a 14 anos? Bom, a quinta maior causa são as quedas. Sabe, quedas acontecem em toda a infância, então temos que nos atentar. Então são quedas muitas vezes infantis, de brincadeiras mais corriqueiras, pois crianças correm, crianças trombam, crianças estão pulando no sofá, crianças estão correndo pela casa. E diferente de nós, muitas vezes nós olhamos para as crianças e pensamos que elas já são adultas e que elas conseguem olhar para um ambiente e visualizar os riscos que tem, ou em se expor em determinadas ações que nós olharíamos e não faríamos. E nós achamos muitas vezes que as crianças elas vão ter esse mesmo discernimento. Mas não, criança não tem esse discernimento. Então nós temos que ter uma supervisão presente e um ambiente sem riscos. E ao você conhecer melhor o seu filho ou até o seu aluno, é conseguir prevenir isso. Sabe, os acidentes, em 90% eles são preveníveis, porque nós conseguimos prever o que pode acontecer. Se você conhecer melhor o seu filho ou o seu aluno, você consegue identificar esses riscos. Tudo bem? Quedas, principalmente por traumatismos cranianos. Então, quando cai e bate a cabeça, temos que nos atentar. Um dado importante é que quando nós caímos da própria altura, a nossa cabeça ela chega com 3 vezes o peso do corpo. Então, consequentemente, é um choque muito sério. Tudo bem? Quedas estão relacionadas à quinta maior causa de morte entre crianças de 0 a 14 anos. Agora, a quarta causa de mortalidade entre crianças de 0 a 14 anos são as queimaduras. Muito próximos da queda, essa classificação ela aparece em quarto lugar com 5,9% das mortes por causa de queimadura. Tudo bem? Queimaduras elas podem acontecer também em toda a faixa etária, mas só que diferente de quedas, muitas vezes é quando a criança ela já anda. Sabe, crianças, um dos lugares mais perigosos da casa com referente a queimaduras é a cozinha. E é a cozinha com fogão e simplesmente com cuidado simples de você virar o cabo da panela para dentro do fogão, isso já impede muito o risco de queimaduras por panelas quentes que estejam no fogão. Sabe, a atitude simples nossa, do nosso dia a dia, pode prevenir um acidente. E esses acidentes ainda interferem diretamente nas pessoas que nós amamos. Pequenos cuidados, cuidado com aparelhos ligados na tomada, onde a criança pode colocar na boca ou mexer, cuidado com isqueiros, fósforos, onde a criança ela pode ter acesso, tudo bem? Quarta causa de mortalidade, queimaduras. Bem, agora vamos falar da terceira causa. Então, a terceira causa de mortalidade entre crianças de 0 a 14 anos é a sufocação, com 21,6%. Este, diferente dos demais, está muito mais presente das crianças de 0 a 1 ano de idade. Então, olha que absurdo, a terceira causa de mortalidade, a sufocação, relacionado diretamente a crianças de 0 a 1 ano de idade. Sabe, o maior índice que tem de mortalidade de crianças até 1 ano é a sufocação. E por causa principalmente de alimentos, de regurgitação, de muitas vezes deixarmos a criança dormir em uma posição inadequada. Então nós temos que olhar, perceber o ambiente, observar o que a criança ela fez antes para sim podermos deixar ela dormir em uma posição tranquila e segura. Tudo bem? Terceira causa de mortalidade é a sufocação. Bom, segunda causa, afogamento. 26,1% das crianças que vêm a falecer é decorrente de afogamento. E afogamento está direcionado a crianças já de 3 a 7 anos. Sabe, crianças são atraídas por piscina. Então elas não podem ver uma piscina que elas vão correndo para lá.
Muitas vezes essa piscina não é simplesmente uma piscina, mas pode ser um balde, pode ser algo com um pouco de água, e a criança ela é atraída por água e por fogo também. Então assim, temos que nos atentar a ambientes onde tem água acumulada, seja piscina, seja balde, para que essas crianças elas não sejam atraídas. Lembrando, o ambiente onde nós estamos, nós temos que discernir qual o ambiente que nós estamos e aí tomarmos as medidas necessárias para evitar. Não podemos olhar para as crianças e achar que elas já conseguem discernir os ambientes com riscos ou não. É muito sério isso. Segunda causa de mortalidade é por afogamento e temos que nos atentar quanto a isso. Bom, já falamos sobre 4 pontos e chegamos agora no primeiro, no campeão de mortalidade na infância. Qual será? Já falamos sobre queda, sobre sufocamento, sobre afogamento, sobre queimaduras. Qual será o campeão de mortalidade entre crianças de 0 a 14 anos? Bem, a principal causa de mortalidade entre crianças de 0 a 14 anos, com 32,5% da mortalidade, são acidentes de trânsito. Sim, trânsito. E aí nesse trânsito estão incluídos desde questões de não usar o cinto de segurança, de usar a cadeirinha, ou de crianças que estejam brincando numa via e acidentes por atropelamentos. Essa é a primeira causa de mortalidade. Bom, referente ao uso interno das questões de segurança, quanto o cinto e questões da cadeirinha, sei que em muitos casos as crianças vão chorar e vão se incomodar pelo uso desse recurso de segurança. Mas nós não podemos ser permissivos ao choro e perdermos essa briga. Tudo bem? Essa questão ela é mais importante do que qualquer coisa. Temos que nos atentar a essa questão da cadeirinha e do cinto para as crianças ou do assento, dependendo da idade. Questões da via pública, de trânsito, temos que nos atentar porque muitas vezes as crianças são baixas e os motoristas acabam não vendo mesmo, porque não está no campo visual deles, e temos que nos atentar à rua, ou as crianças que já estão se socializando, andando com os pais ou com os responsáveis, e as crianças acabam se soltando da mão e correndo atrás de um brinquedo, de uma bola, e o acidente ele pode acontecer. Pessoal, essa é a primeira causa. Se nós juntarmos esses 3 primeiros, que são afogamentos, a sufocação e os acidentes de morte de trânsito, eles estão quase 80%, sabe? Muitas vezes nós pensamos e nos assustamos referente a quedas, mas quedas é uma taxa muito baixa por óbito. Mas essas outras questões sim, nós podemos nos atentar e prevenir. Tudo bem? Vamos juntos prover um ambiente cada vez mais seguro, mais saudável para as nossas crianças, a fim de reduzir cada vez mais esses índices de óbitos decorrente a acidente. Lembrando que acidente, em 90% dos casos, eles são sinônimos de descuido. Descuido muitas vezes com o ambiente que oferece perigo, que não observamos e não avaliamos adequadamente, ou seja, por descuido no sentido de supervisão. Sabe, muitas vezes estamos na cozinha preparando refeições, enquanto a criança está sozinha em um outro ambiente. Temos que avaliar o ambiente e, decorrente à idade da criança, ter uma supervisão mais presente. Tudo bem? Com pequenas medidas de segurança, nós podemos garantir a segurança de quem nós amamos. Então vamos juntos praticar um ambiente cada vez mais seguro para todos? Então, pequenas atitudes podem mudar e manter uma vida.